Olá, eu sou Eliane Rosa, sou psicóloga e hoje eu quero conversar com você sobre a força do pai. Uma força extraordinária que nós todos temos, mas alguns não encontraram ainda. Vamos conversar sobre ela? Pois então, muitas vezes em conversas com pacientes, nas consultorias escolares diante das famílias, eu encontrava essa enorme dificuldade diante das famílias. Por quê? Muitas famílias, diante das separações ou com famílias em que tiveram as relações, mas o pai não se faz presente diante de todos os motivos em que a vida apresenta, os pais terminaram se afastando do convívio com seus filhos. E olha a importância, como eu já falei muitas vezes aqui no canal, a criança é formada de 50% do pai e 50% da mãe. E isso é muito relevante a gente entender. A criança ela precisa sentir isso dentro dela. Quando o pai tem esse afastamento da criança, essa força não é compreendida dentro dela, mesmo que ela seja bem pequenina. Se ela representa dentro do sistema familiar, dentro dela, essa força, e muitas vezes por algum motivo existe esse impedimento, como ela terá essa força diante da vida? Como ela terá essa força perante o lado profissional dela, perante as motivações que ela pretende ter na vida? Muitas vezes, essa presença paterna, ela é substituída por outro homem, né? Por outra pessoa, muitas vezes, não só um homem, mas pode ser representado também por uma outra pessoa que se faça presente como o lado masculino para essa criança. Então, isso pode ser representado por um tio, por um padrinho, pelo avô, e muitas vezes é substituído. Não é errado, nunca coloquei isso de uma forma errada, lembre que eu sempre coloco, não existe certo e errado. Porém, isso é muito importante que seja colocado para a criança, que ela existe, que ela veio de um genitor, que ela foi feita a partir de um convívio entre a mamãe e o papai, nem que seja feito naquele único momento. Mas, Eliane, como é que eu faço para demonstrar isso? Já que o meu filho, por exemplo, não tem mais contato com o pai, porque o pai teve um relacionamento comigo, por exemplo, e nunca mais ele viu. Isso é muito importante ser colocado para essa criança, porque em algum momento isso vai vir à tona, isso vai ser colocado para essa criança, fica dentro do inconsciente e fica martelando lá no mental dessa criança. Então é importante ser colocado. Você não consegue fazer isso sozinho? Busque ajuda para ser colocado de alguma forma para essa criança, que ela sim, ela tem um pai biológico e precisa ser colocado para ela que existe um pai biológico. Em outros casos, por exemplo, a criança já sabe que o pai se afastou, mas foi substituído pelo avô, pelo tio, pelo padrinho, enfim, como eu já coloquei. Vocês precisam colocar para essa criança que ela precisa saber da presença desse pai biológico, para que ela compreenda a força que ela tem. Porque no ato do relacionamento entre o papai e a mamãe, existiu sim o amor naquele momento. Se depois o pai, por algum motivo ou não, houve o afastamento, vocês precisam rever essa situação. Porém, naquele momento, houve sim o amor e essa criança foi gerada pelo amor. O importante, como eu explico para essa criança? De uma forma lúdica, principalmente para as crianças pequenas, existem formas até bem legais de fazer isso. Com massinha de modelar, por exemplo. Escolham 2 cores de massinha de modelar, peguem as 2 cores e demonstrem. Esse é o papai, esse é a mamãe. Misturem essas 2 cores e demonstrem. Aqui é você. Misturado com o papai e com a mamãe, deu você. Lindo e maravilhoso. Você pode fazer, se não tiver massinha de modelar, com Nescau e leite. Misture o pó do Nescau lá, né? Eu tô usando Nescau que eu não posso, achocolatado. Misture o achocolatado e o leite e vai gerar também uma mistura muito gostosa que vai dar à criança. Mostre para ela, mostre outras alternativas. O slime também dá para fazer. Enfim, tantas outras misturas lúdicas que você pode mostrar para a criança como ela foi gerada. Não necessariamente com os termos técnicos você pode falar para ela. Então, assim, ó, o que é importante é você demonstrar? Que ela foi gerada de uma forma muito bonita. E isso é o lúdico que a gente pode mostrar para a criança.
Para os mais velhos, sim, a gente já pode conversar de uma forma mais técnica. Outra questão que eu acho muito importante, assim, ó, a visão que a mãe tem desse companheiro ou ex-companheiro é o que vai demonstrar a visão para essa criança. Por quê? A criança, por amor à mamãe, vai seguir as emoções da mamãe. E aí que vem o problema de toda a situação. Ela vai odiar ou não a força que ela tem ali dentro. Então, como você vê o pai do seu filho? Como você vê toda essa situação? Você tem mágoas, não tem mágoas? Às vezes, a mãe dessa criança é que precisa trabalhar muitas questões internas aí para libertar a força que existe nessa criança. E a criança precisa dessa força. Olhe para você, mamãe. Será que o pai de você permaneceu com essa força dentro de você? Ou você seguiu o amor que tinha pela mamãe em razão das emoções, dos sentimentos negativos em que a sua mãe tinha em relação ao seu pai? É bom a gente observar todas essas questões. E às vezes nós repetimos o comportamento da nossa mãe com nossos próprios filhos e causamos uma bagunça na nossa família. Vamos rever essas questões e não se esqueçam, nós não podemos jogar aos nossos filhos os nossos sentimentos. Eles precisam da gente curadas, mas principalmente harmônicas em relação ao que sentimos. Certo? Ficam dicas aí. Se vocês precisam de ajuda, eu estou aqui pronta para ajudá-los. Um grande beijo para vocês. Não se esqueçam, inscrevam-se no canal, compartilhem esse vídeo, deixem perguntas e dúvidas se vocês têm lá no canal, deixem um like, vocês estão gostando do vídeo, deixem um like e um grande beijo e até o próximo vídeo. Até mais!